E aí, olá, me chamo Adriano, sou professor de História e peço que você pense rápido. Qual foi o conflito mais perigoso da história da humanidade? Eu aposto que você pensou na Primeira Guerra ou na Segunda Guerra. Errado. O mais aterrorizante, por incrível que pareça, não teve tanques cruzando fronteiras ou bombas explodindo capitais. Foi a Guerra Fria. Um período de quase 45 anos, onde o planeta esteve dividido em dois. De um lado, a água fervente do capitalismo americano. Do outro, o gelo cortante do comunismo soviético. O mundo estava à espera de um único erro, de um único botão apertado que poderia deflagrar uma guerra nuclear e destruir tudo o que conhecemos. Nesse áudio não vamos apenas revisar fatos, vamos mergulhar na paranoia que moldou a política, a ciência e a cultura global. Vamos entender como a rivalidade entre a CIA e a KGB, as bombas atômicas e até mesmo a corrida para a Lua nos trouxeram para a beira do abismo, ou próximo pelo menos. Prepare-se para entender o medo que de fato moldou o nosso presente. Embora, é claro, que sabemos que existiram aí várias guerras que chamamos de guerras por procuração. No Vietnã, as guerras da Coreia, né? E também teve um momento importante que vamos entender aí um pouco, que foi no Afeganistão. É isso aí. Conto com vocês aí nesse vídeo, nesse pequeno áudio, para a gente plantar reflexões e vocês se instigarem a procurar as referências bibliográficas que estão lá na descrição. Procurem, estudem, porque é sempre bom conhecer a história da humanidade. Valeu, um abraço. Olá, vamos começar mais um mergulho. Hoje o tema é Guerra Fria, aquele período longo, né, de 47 a 91, de rivalidade intensa entre Estados Unidos e União Soviética. Exato. E a nossa base aqui é um capítulo de livro didático, o 73. Um bom ponto de partida para a gente entender melhor. Legal. Então a ideia é desvendar como o mundo se dividiu nesses dois blocos, o que era essa guerra ser fria, sem um confronto direto, sabe? E como isso apareceu na prática. Perfeito. E é uma coisa que deixou marcas profundas, né? Que duram. Pois é só pensar na Coreia. Dividida desde o fim da Segunda Guerra, aí veio a Guerra da Coreia nos anos 50, famílias separadas. É um exemplo muito forte, né? Com certeza. Um legado bem visível dessa era. Mas como a gente chegou nesse ponto? Tipo, EUA e o RSS tão dominantes depois de 45. Olha, o fim da Segunda Guerra mudou tudo. A Europa estava assim arrasada. Potências antigas como França e Reino Unido perderam muita força, perderam colônias. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos saíram muito fortalecidos. O território deles ficou intacto, né? Tirando Pearl Harbor, a indústria dobrou de tamanho durante a guerra, tecnologia avançou e eles tiveram a bomba atômica sozinhos por um tempo. Viraram a liderança do lado capitalista, naturalmente. Entendi a parte americana. Mas a União Soviética também, né? Apesar de ter sofrido muito na guerra, ela saiu com um controle enorme no leste europeu. Exatamente. O Exército Vermelho avançou muito contra o nazismo e acabou definindo uma área de influência gigantesca ali. Polônia, Hungria, Romênia, vários países ficaram sob o guarda-chuva soviético. Formando o bloco socialista. Isso. Claro que teve a Iugoslávia, do Tito, que foi um caso meio à parte, buscando mais autonomia. Mas, no geral, a divisão em dois polos estava feita. Bipolaridade total. E não era só uma disputa de poder militar ou econômico, né? Tinha uma batalha de ideias muito forte. Totalmente. Eram visões de mundo opostas, né? Os Estados Unidos com a democracia liberal, o livre mercado, viam o comunismo como uma ameaça. E a URSS? A URSS promovia o socialismo, o Estado forte e via a influência americana como imperialismo, como algo negativo. E aí, a propaganda virou uma arma essencial nesse jogo. Imagino, devia ser pesado, né?
como funcionava essa propaganda? Olha, cada lado criava uma imagem idealizada de si e demonizava o outro. O Ocidente mostrava, tipo, prosperidade, liberdade, consumo, aquelas fotos de família feliz com geladeira cheia, sabe? Sei. O American Way of Life. Exato. Já o bloco socialista focava na segurança que o Estado dava, no emprego garantido, nos avanços tecnológicos, tipo Sputnik. Retratavam o Ocidente como um lugar desigual, decadente. Tinha pôster famoso, tipo o Sol de Stalin, iluminando o progresso. Interessante essa guerra de narrativas. Mas como essa tensão toda virou ação concreta? Quais foram os mecanismos? Bem, já em 47 veio a doutrina Truman. Basicamente, os Estados Unidos dizendo que iam ajudar qualquer país que se sentisse ameaçado pelo comunismo. Era política de contenção. E o Plano Marshall? Veio junto. Logo depois, uma injeção de dinheiro americano para reconstruir a Europa Ocidental. Claro que isso também criava aliados e mercados para os Estados Unidos, né? Entendi. E a Alemanha? Virou um palco central dessa disputa, né? Sim, total. Um símbolo. Primeiro teve o bloqueio de Berlim, em 48 e 49. Os soviéticos tentaram fechar o acesso ocidental à cidade. E aí? Os aliados responderam com uma ponte aérea gigante para abastecer Berlim Ocidental. Deu certo. E em 49, a Alemanha foi oficialmente dividida. Ocidental, capitalista, e oriental, socialista. E o Muro de Berlim? O muro veio depois, em 61, construído pela Alemanha Oriental para parar a fuga de gente para o lado ocidental. Virou o símbolo máximo da cortina de ferro dessa divisão. Pesado. E essa disputa foi para a área militar também, com alianças? Com certeza. Em 49, o lado ocidental criou a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar. E a resposta soviética? Veio em 55 com o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar do bloco oriental. O mundo estava dividido em dois campos armados até os dentes. E a espionagem, CIA, a KGB, isso deve ter sido intenso. Muito. A CIA americana surgiu em 47, a KGB soviética em 54. E aí, nossa, rolou de tudo. A CIA se envolveu em derrubar governos, apoiar golpes, assassinatos. A KGB tinha uma rede enorme de espiões e controlava tudo internamente com mão de ferro. Teve aquele caso famoso nos Estados Unidos, né, do casal Rosenberg. Sim, em 53. Foram executados acusados de passar segredos nucleares para o URSS. Mostra o nível da paranoia que tomou conta. E essa paranoia chegou forte dentro dos Estados Unidos também, com o macartismo, né? Chegou. Foi uma caça às bruxas anticomunista no início dos anos 50. O senador McCarthy liderou isso com audiências agressivas, listas negras. Muita gente foi perseguida, perdeu emprego, artistas, intelectuais. O Chaplin mesmo teve que sair do país. Um clima horrível de medo. Esse medo todo leva direto para a corrida nuclear, né? Sim, o pavor da bomba. Exatamente. Quando a URSS testou a bomba atômica deles, em 49, acabou o monopólio americano. Aí começou uma escalada perigosíssima. Os dois lados desenvolvendo armas cada vez mais potentes. Bomba de hidrogênio, mísseis que podiam cruzar o mundo. E o ponto máximo dessa tensão foi a crise dos mísseis de Cuba, em 62. Foi o mais perto que chegamos de uma guerra nuclear total. Mísseis soviéticos instalados em Cuba, pertinho dos Estados Unidos. O presidente Kennedy ordenou um bloqueio naval. O mundo prendeu a respiração por dias. Nossa! E como acabou? Foi um acordo tenso nos bastidores. Os soviéticos tiraram os mísseis de Cuba e os Estados Unidos prometeram não invadir a ilha e, secretamente, tiraram mísseis deles da Turquia. Depois disso, instalaram o telefone vermelho, uma linha direta entre Washington e Moscou, para evitar um desastre por mal-entendido. Ufa! E enquanto esse medo nuclear rolava, a disputa foi para o espaço também. Sim, a corrida espacial. E os soviéticos saíram na frente no começo, lançaram o Sputnik, primeiro satélite, em 57. Depois mandaram a cachorrinha Laika, primeiro ser vivo no espaço. E em 61, Yuri Gagarin, o primeiro humano em órbita. Grandes vitórias para a propaganda soviética. Enormes. Os Estados Unidos sentiram o golpe, criaram a NASA e correram atrás. O objetivo virou chegar à Lua primeiro. E conseguiram em 1969, com o Apollo 11.
um marco gigantesco para os americanos. Interessante como eles evitavam o confronto direto, mas a guerra acontecia em outros lugares. As tais guerras por procuração. Exatamente. As superpotências não se enfrentavam diretamente, mas apoiavam lados opostos em conflitos regionais. Financiavam, mandavam armas, conselheiros. A Guerra da Coreia, que a gente falou no começo, foi um exemplo disso. Clássico, de 1950 a 53. Uma intervenção da ONU liderada pelos Estados Unidos para defender a Coreia do Sul contra a invasão da Coreia do Norte, que era apoiada pela China e pela URSS. A guerra acabou no impasse, num armistício que só confirmou a divisão do país que dura até hoje. E a Guerra do Vietnã? Essa marcou muito, né? Principalmente para os Estados Unidos. Marcou demais. Começou lá nos anos 50, depois que a França saiu, e os Estados Unidos se envolveram cada vez mais para apoiar o Vietnã do Sul contra o Norte comunista e os Vietcongs. Foi uma guerra longa, brutal. E foi a primeira guerra televisionada, né? Isso mudou tudo. Mudou. A violência entrava na casa das pessoas toda a noite. Isso, junto com as perdas americanas, minou o apoio à guerra nos Estados Unidos. Eles acabaram se retirando em 73 e em 75 o Vietnã do Norte venceu, reunificando o país sob o comunismo em 76. Foi uma derrota dura para os Estados Unidos. E não podemos esquecer que a URSS também usou a força para manter seu bloco unido. Intervenções pesadas na Hungria em 56, na Tchecoslováquia em 68, para esmagar movimentos de reforma. E teve o Afeganistão também, né? Sim, a invasão soviética do Afeganistão, em 1979, foi outro ponto-chave. Virou um conflito longo, caríssimo, tipo um Vietnã soviético. Ajudou a desgastar muito a economia da URSS, sabe? Foi um dos fatores que contribuiu para o fim dela anos depois. Uau! Olhando para trás, a Guerra Fria definiu mesmo o século XX. Essa divisão do mundo, o choque de ideologias, o medo nuclear constante, as corridas espaciais e de armas, e essas guerras terríveis em tantos lugares. Sem dúvida. Moldou fronteiras, alianças, até tecnologia que a gente usa hoje. E deixou legados políticos, sociais, feridas que em muitos lugares ainda não fecharam. Fica mesmo uma reflexão, né? Pensa em toda a energia, toda a criatividade humana, todos os recursos gigantescos que foram gastos nessa rivalidade, em armas. Onde a gente poderia estar hoje se todo esse esforço tivesse ido para outros caminhos, para resolver outros problemas? É uma pergunta poderosa. Que outros futuros a gente poderia ter construído? Fica aí para a gente pensar.